Boa noite a todos. De novo é um prazer estarmos aqui, estarmos podendo falar um pouquinho dos ensinamentos que Jesus nos deixou e que foram, sabiamente trazidos por Kardec e catalogados para que a gente pudesse ter mais facilidade de entendimento, E para essa noite nós temos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu vou ler um pedacinho, que é o início do capítulo, e a gente vai depois comentando um pouquinho. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e lhes disse: Tu és reis dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Dize tu que és rei? Respondeu Jesus: Não, tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então aqui a gente tem várias coisas que a gente pode estar analisando, com essa fala de Jesus, mais uma vez, ele mostra que ele está se dirigindo, às pessoas visando a vida futura. Visando que a vida continua e que nós vamos viver esta vida várias vezes e que vamos poder crescer. Digo isso pelo seguinte: na época, os judeus, eles não acreditavam. Eles tinham umas ideias assim, era confuso para eles, Eles também não entendiam direito, Eles achavam, que todas as recompensas que viriam de Deus seriam recompensas materiais. Seria eles terem uma boa vida, seria eles ganharem as guerras, seria eles vencerem os inimigos, enfim, terem riquezas, terem domínio, E quando isso não acontecia, que tinham as pragas ou tinham as coisas ruins, é porque de alguma maneira eles haviam desagradado a Deus, Então era um castigo por esse desagrado, Mas hoje em dia, e também com essa doutrina maravilhosa, vem nos mostrar que não é bem assim, Eles já se entendem diferente. Quer dizer, o Espiritismo nos esmiuça um pouco sobre a vida, sobre a morte, sobre a continuidade da existência. E a ciência também, hoje em dia, já está bem equiparada, a essa informação também, aceitando esses fatos e tudo, Então, a gente vai vendo que há 2000 anos atrás, Jesus já se reportava à vida futura, Não só nessa passagem, como em outras. Quer dizer, ele sendo preso, sabendo da trajetória que ele ia ter, ele não faz, ele é de uma humildade, de uma serenidade, porque ele não se altera, ele não fala nada. Ele responde o que Pilatos pergunta, de uma maneira bem simples, Só dizendo que ele não era o rei, Ele quis dizer naquela época que não era o rei que Pilatos imaginava, Ele não ia convocar uma guerra, uma rebelião para que ele pudesse ser considerado, E ele fala que ele não é o rei, que Pilatos diz que ele é rei, mas que ele não era rei, que ele só tinha trazido a verdade. O que seria a verdade, São os ensinamentos das leis de Deus, são as leis divinas, Aquelas coisas que se a gente seguir, a gente consegue se tornar uma pessoa melhor,
Mas hoje, passado 2000 anos, né, nós estamos lá naquela época, provavelmente, ou perto de lá, e agora estamos aqui nessa outra encarnação, né, vivendo esta vida que nos foi dada exatamente para continuar nesta evolução. Então, às vezes eu me peguei lendo esse trecho e pensando assim, né, que nós ainda, passado 2000 anos, ainda muitos dos nossos valores são pautados na vida material, né? A gente dá valor, a gente não, as pessoas, né, num sentido mais amplo, né, dão valor assim à posição social, à riqueza, se a pessoa tem um cargo importante, se a pessoa tem, né, tem dinheiro, se ela tem poder, né, porque são coisas diferentes, né? E a gente ainda dá importância a isso, né? A gente se curva a isso, a gente, né, reverencia se a gente encontra a pessoa, né? A gente, né, fica, senhor, senhora, todo cheio de dedos para falar e tal. E se fosse uma pessoa que poderia ter, se fosse o oposto, né, poderia ter um caráter belíssimo, mas ser uma pessoa humilde, simples, sem dinheiro e tal, será que a gente colocaria o tapete vermelho para essas pessoas, né? Então eu fiquei pensando nisso hoje, que a gente realmente mudou um pouquinho as coisas, a gente acredita na vida futura, mas a gente ainda não se desvencilhou dessa cultura que a gente traz do passado, né, do valor das coisas materiais, né, em detrimento das coisas espirituais, né? E é para isso que a gente tem que estar atento no nosso dia a dia, na nossa vida, né? A gente tem que estar atento porque as coisas vão sendo colocadas na nossa frente, né? Quantas vezes a gente se depara com situações, né, que a gente pode ajudar e não ajuda, a gente pode dar uma palavra e não dá, às vezes a gente fica com medo de uma situação, não que a gente tenha que ser totalmente, né, não pensar em consequências, não é isso, mas a gente pode ter né, um pouquinho mais de empatia pelas pessoas, né? Porque sempre vai ter aquele que está na nossa frente, isso estou falando espiritualmente falando, e aquele que vai estar mais para trás do que nós. Então, o que acontece? Um vai ajudando o outro, senão ninguém caminharia, né? Então aquele que está na minha frente me ajuda, eu ajudo aquele que está um pouquinho mais para trás e a gente vai nessa trajetória, vai caminhando, porque é isso que nos manda a lei divina, né? É essa caridade que a gente tem que ter para com todos, né? A gente estar mais disponível, né, para o espiritual do que para o material, né? Não que a gente que seja condenável, ou que o espiritismo condene, né? Que a gente possa ter um bom trabalho, ter um bom rendimento, ter boas coisas. Isso são coisas à parte, porque a gente pode ter os dois, né? Então a gente pode ter os dois, ou pode ter só um de coisas materiais, ou pode ter só um de coisas espirituais, né? Mas a junção dos dois também é muito interessante, porque aquele que tem condições materiais de prover outras coisas, que ótimo, né? Mas que ele faça pensando e visando a vida espiritual, a parte espiritual. Por quê? Porque é lá que é a nossa casa, né? Hoje a gente está cansado, né, de ouvir e de falar, e mesmo os espíritos nos vêm, né, trazer a todo momento uma mensagem, uma orientação de que devemos realmente partilhar, que devemos realmente amparar, né? Para quê? Para que a gente possa estar fazendo o nosso papel aqui na Terra, né? Quando Jesus disse que ele veio para dar testemunho da verdade,
aqui no capítulo, a verdade se entende, né, como eu falei no início, as leis de Deus, se entende como sendo Deus, né? E ele fala que ele veio dar testemunho. O que é um testemunho? Um testemunho é uma coisa que você vê, você observa e você conta para alguém, né? Sem sem colocar nenhuma coisa sua, né? Nenhuma interpretação. Tá, eu vi que aquela cadeira caiu. Tá? Então eu não vou interpretar, mas ela caiu porque o vento bateu, porque a porta não sei. Não, eu vou contar o que eu testemunhei. Então ele diz que ele é testemunho da verdade de Deus, né? E que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz, ou seja, todos aqueles que acreditam em Deus ouvem o que ele está falando. Então ele veio há 2000 anos para nos trazer uma série de ensinamentos, mas colocar que o eixo central, né, é a gente acreditar na vida futura e se portar durante a vida pensando nesta vida futura. Mesmo porque muitas coisas, né, não fariam sentido, né? Talvez naquela época de Jesus a gente não pensasse desta forma, porque a gente nem tinha conhecimento nem raciocínio para tanto. Mas hoje a gente já tem. Então a gente vê, né, tantas coisas diferentes, tanta gente que sofre, tanta gente que não sofre e nem se dá importância para aquele que está sofrendo, enfim, muitas coisas contraditórias, né? E se não fosse a gente acreditar na vida futura e nas reencarnações, isso seria muito ruim, né? A gente falava, meu Deus, então para que eu vou ser bom? Interessante, né? Meu Deus. Então, para que eu vou ser bom, né? Se é tudo igual. Se amanhã eu vou morrer, vai acabar. Ele vai morrer, vai acabar. E a gente vai ser tudo igual, né? Acabou todo mundo. Então, hoje a gente já não consegue aceitar, o nosso raciocínio já não consegue aceitar isso, né? A gente, então, tem que procurar ver o que nos ajuda a entender isso, né? E, no caso, o Espiritismo nos ajuda trazendo, né, essa informação da vida pós-morte, né, de que a vida continua, de que a evolução é eterna, né? Que a gente vai sempre evoluindo, sempre tendo maiores ensinamentos, né? Que a gente sempre vai se modificando como pessoa. E a gente vai tentando perseguir isso tudo que nos é passado, isso tudo que a gente aprende, né? E às vezes a gente fica até triste, né? Porque a gente consegue ver uma coisa tão facilmente. Ai, poxa, mas a vida continua, para mim é fácil de entender. Para o outro não é. E a gente tem que ter respeito, e a gente tem que ter tolerância, e a gente tem que procurar uma forma, talvez, de mostrar para a pessoa essa verdade, né? Então a gente não pode se entristecer porque o outro não está na mesma linha que a gente, né? Lembra que eu falei, um está na minha frente, eu estou aqui, o outro está para trás. Mas qual é a nossa posição? O da frente me ajudar e eu ajudar o que está para trás. Não ficar triste, nem ficar com raiva, nem ficar revoltado. É realmente tentar fazer alguma coisa pelo outro, né? Então a gente vê que o reino de Jesus e também o nosso reino, né, não é neste mundo, né? Ele deixou isso bem claro para nós, né? Se o dele não era, quanto mais o nosso, né? E sim, nós estamos aqui, né? Numa construção de um mundo melhor, de um mundo que nos faça bem, né? E aí também, né, veio uma outra lembrança, né? Quantas pessoas estão preocupadas, né? Quantas pessoas estão determinadas em fazer
se preocupando que no futuro não aconteça uma coisa ruim, que a gente, por exemplo, economize água para ter água para o futuro, que a gente, né, não jogue o lixo, que a gente recicle o lixo para que o mundo não fique com coisas ruins. E aí a gente vai falar assim, se essa pessoa pensasse igual, né, há 2000 anos, aí ela fala, para que eu vou me preocupar com isso? Eu vou viver mais 20, 30. Acabou, né? Mas não é assim. Então a gente já vê que esse pensamento, essa esperança, ela já vem, a gente já traz com a gente ao renascer, né? Para que a gente possa realmente estar fazendo alguma coisa em prol dos outros, em prol da nossa evolução, né? E não pensando que o outro que vier para frente que resolva os problemas, né? Não, a gente tem que tentar deixar menos problemas para o futuro, né? Mesmo porque a gente vai deixar menos problema para a gente mesmo, né? Porque nós vamos nascer e renascer provavelmente no mesmo meio, né? No mesmo planeta. Pode ser aqui, pode ser no Japão, mas nós vamos estar envolvidos neste planeta. Então, quanto mais coisas boas a gente deixar nessa encarnação, mais coisas boas nós também vamos poder ter quando reencarnarmos, né? E é assim que é, né? Nós somos criados realmente para evoluir, para alcançar um patamar melhor, né? E para chegarmos ao reino de Deus, né? Lógico que não seremos deuses, mas poderemos chegar muito próximo a Ele, porque é esse o objetivo da criação, né? Deus nos cria para a evolução. E aí, quem sabe, um dia nós vamos estar lá na mesma esfera de Jesus, podendo fazer, Ele mesmo disse, né, que a gente vai poder fazer o que Ele fazia e muito mais. Mais uma vez nos mostrando o processo da evolução, né? Então vamos pensar nisso durante a nossa jornada, vamos pensar no próximo, vamos pensar em como é que a gente pode melhorar a nossa trajetória terrena nesta encarnação. Que Jesus nos abençoe.